Bom dia, que Deus esteja abençoando ricamente o seu dia. Ontem nós vimos que Nicodemos precisava nascer de novo para poder entender, compreender, experimentar o que é o reino de Deus. E nós vimos o que é o novo nascimento. Hoje nós queremos pensar no que é o reino de Deus. Nicodemos, apesar de ser um descendente de Abraão, Isaque e Jacó, um legítimo descendente, apesar dele ser fariseu, uma das religiões mais severas que existia naquele dia, o farisaísmo, que era uma das principais religiões dos judeus naquele tempo, e apesar dele ser uma autoridade do povo, uma pessoa muito influente e muito inteligente, Nicodemos ainda não conseguia, não tinha capacidade de compreender, de experimentar o que é o reino de Deus. Para isso ele precisava nascer de novo. Então o reino de Deus ali não é o futuro reino milenar de Cristo. Isso que é o cumprimento das profecias relacionado ao futuro reino messiânico. Também não é o estado futuro dos salvos, no lar celestial, no paraíso. Não é no mesmo sentido que aquele ladrão, em Lucas capítulo 23, imaginou. Em Lucas capítulo 23, aquele ladrão fala com o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo disse para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o paraíso ali, que é no caso aonde a alma e o espírito daquele ladrão iria estar com o Senhor Jesus Cristo, também é um aspecto do reino de Deus, mas não é nesse sentido que Cristo está falando aqui. Também o reino de Deus não é, como é mencionado em Mateus capítulo 13, o reino de Deus em mistério, que é aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos no mundo, que é o reino de Deus se desenvolvendo, E existe joio no meio do trigo, existe a cristandade professa, existe joio no meio do trigo, existe árvores que dão bons frutos e árvores que não dá fruto, e etc. Mas também não é nesse sentido. Qual que é o sentido de reino de Deus aqui? O tempo não permite a gente aprofundar, mas o reino de Deus aqui é o governo espiritual de Deus sobre todo aquele que se rende a Ele, que se entrega a Ele, que arrepende de seu pecado e que entrega a sua vida, o governo da sua vida a Deus, Ou, no caso, que permite, que deixa o Senhor Jesus Cristo assentar sobre o trono do seu coração. Esse é o reino de Deus. Nesse sentido, existem dois reinos, O reino de Deus, que é o que Cristo está falando aqui, e que era o que Nicodemos não conhecia. Nicodemos não conhecia, apesar de ser religioso, ele não conhecia isso. Ele não sabia o que era. Esse governar de Deus sobre sua vida. No seu conceito, ele servia a Deus, ele adorava a Deus, ele conhecia a palavra de Deus, mas ainda Deus não era o seu Senhor, o seu dono, aquele que tem o direito de governar sobre a sua vida. E existe esse mesmo caso em muitas pessoas. Existem muitas pessoas que fazem parte de uma igreja, existem muitas pessoas que são líderes religiosos, existem muitas pessoas que são zelosas de sua religião, mas ainda Cristo não é o Senhor de suas vidas, não é o dono dos seus corações, não é aquele que está assentado sobre os seus corações. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, a palavra de Deus deixa isso bem claro, que aqueles que não têm Cristo, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Mortos ali é no sentido espiritual. Vivem fisicamente, mas as suas vidas não são governadas por Deus. Elas estão separadas da presença de Deus. Morte ali é no sentido de separação.
e elas estão de acordo, o próprio texto ele diz, de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e elas estão de acordo com o desejo das suas vontades, da sua carne. Eles seguem, né? Eles seguem o inimigo que deseja levá-las à destruição. Eles seguem o curso deste mundo que está indo para a perdição. Eles seguem a vaidade de seus pensamentos, que é influenciado, no caso, por sua natureza pecaminosa, por sua carne. Nesse sentido, existe o reino deste mundo, né, que todo ser humano, ao nascer nesse mundo fisicamente, ele vai adentrar a esse governo, ele vai ser governado por isso. E existe o reino de Deus, que é quando o pecador, arrependido do seu pecado, abandona os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, a sua própria vontade e se submete voluntariamente ao governo de Deus sobre a sua vida, reconhecendo Cristo e somente Ele como o único Senhor e Salvador de sua alma, porque Cristo pagou na cruz do Calvário o preço da sua redenção. Você já experimentou isso? Você já faz parte do reino de Deus nesse sentido que nós estamos pensando aqui, meditando aqui? Ou você continua fora dele, apesar de ser religioso, apesar de ser um líder, talvez na sua religião ou talvez até na sociedade em que você está inserido, apesar de você ser descendente de grandes homens que fizeram grandes coisas, tanto no mundo quanto na história da religião, na história da cristandade professa? Pensa nisso. Nicodemos tinha todos esses requisitos, mas mesmo assim ainda não tinha nascido de novo, ainda não conhecia o reino de Deus, ainda não havia entendido, compreendido, experimentado o reino de Deus. Pensa nisso.